Olá, sou o Júlio Santiago e hoje vamos dar continuidade à aula sobre execução fiscal. Se você não viu as primeiras aulas, pesquisa os vídeos aí no meu canal do YouTube ou vai lá no meu site juliocesarsantiago.com.br que o vídeo com certeza vai estar lá, mas também não esquece de me contar o que você achou pelas redes sociais ou por e-mail. Hoje eu vou falar sobre defesa do executado nas execuções fiscais. Como o executado se defende diante de uma execução fiscal. Mas antes de eu iniciar o assunto, deixa eu te contar uma experiência que eu vivi enquanto procurador da Fazenda Nacional. Eu estava na procuradoria conversando certa vez com um servidor, já era fim do dia, foi quando chegou um oficial de justiça me intimando para me manifestar com urgência em uma execução fiscal. Como era um processo virtual, eu entrei lá no computador na hora para ver do que se tratava. Quando eu li o processo, percebi que havia um pedido meu de redirecionamento da demanda, um pedido que era feito, um pedido de penhora dos sócios, do penhora do dinheiro em conta corrente dos sócios por meio de um sistema jurídico, um convênio chamado Bacenjude, que esse sistema é um convênio entre o Judiciário e o Banco Central, que permite que o juiz bloqueie dinheiro diretamente da conta corrente dos executados. E aqui eu acho que merece um parêntese. Esse procedimento é muito comum em execução fiscal. O procurador da Fazenda ajuiza a execução fiscal contra determinada empresa. A empresa não é localizada em seu endereço, ou seja, no endereço que forneceu a administração tributária, que forneceu em suas declarações, né, a Receita Federal, por exemplo. Então, o que o procurador faz? Ele pede para que a execução fiscal seja direcionada aos administradores da empresa, porque presumivelmente estaríamos diante de uma dissolução irregular. Isso é o que se chama de redirecionamento da demanda e normalmente nós fazemos com base no artigo 1353 do CTN. Muitas vezes os administradores não são encontrados ou não têm bens. Então o procurador pede a penhora de dinheiro na conta corrente. Eu não vou falar sobre redirecionamento da demanda mais profundamente. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre esse tema, inclusive discutindo mais os fundamentos jurídicos desse assunto. Então, correto juridicamente, quando uma empresa não tem mais condição de funcionar, é que ela se declare falida ou realize o distrato. Mas a experiência tem me revelado que a maioria simplesmente encerra suas atividades sem comunicar os órgãos competentes ou muda de razão social para tentar fugir da responsabilidade tributária. Isso já é um outro problema também que eu vou tratar futuramente também em uma outra oportunidade. E por hora, o que é importante você saber? O fundamento jurisprudencial desse pedido de redirecionamento da demanda é a súmula 435 do STJ. E eu estou falando de jurisprudência aqui, fundamento jurisprudencial. E o que diz a súmula? Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Então, se uma empresa pretende modificar o seu domicílio tributário, ela tem obrigação legal de informar sua situação aos órgãos da administração tributária. Se ela não cumpre essa obrigação, existe uma presunção de que ela se dissolveu irregularmente. Ou seja, se ela não está mais lá, é porque provavelmente faliu de fato. É uma presunção relativa, isso é importante dizer, que pode ser afastada
bastando a comprovação de que suas atividades estão sendo regularmente desenvolvidas em outro endereço. Então ela mudou de endereço, de repente esqueceu de avisar a administração, mas ela existe ainda. Voltando ao caso, então, que eu havia sido intimado e que falei lá no início, a situação era exatamente essa. O oficial de justiça foi até o endereço da empresa e, lá chegando, descobriu que a empresa não estava mais lá. Com base nessa informação, que eu pedi para que o processo fosse direcionado aos atuais administradores que eu verifiquei lá nos atos constitutivos da empresa, lá no contrato social. Então, era uma execução fiscal, onde se cobrava 10 milhões de reais em imposto de renda de pessoa jurídica. Qual a peculiaridade desse caso para que a gente está tratando aqui, né, para o nosso assunto? Um dos administradores tinha falecido e o outro afirmava peremptoriamente que nunca tinha sido sócio da referida empresa. Eu não vou entrar no mérito da demanda, mas eu vou dar uma informação só sobre esse sócio para você entender a peculiaridade da situação. Esse suposto administrador tinha sido funcionário da empresa anos atrás e atualmente trabalhava como caixa de um supermercado. Possivelmente era um caso de fraude. Por que eu estou te contando toda essa história? Porque eu quero deixar claro para que serve uma exceção de pré-executividade. Imagina se esse suposto sócio, esse caixa de supermercado, que diz nunca ter sido sócio da empresa executada, que diz que seus documentos foram fraudados, tivesse que oferecer 10 milhões de reais em bens à penhora para poder se defender. Ou seja, 10 milhões de reais para garantir o juízo, já que para oferecer embargos à execução, o executado tem que oferecer garantia. Isso em execução fiscal é assim. Seria uma situação muito injusta, então, que violaria a própria Constituição Federal, mas especificamente violaria a ampla defesa prevista lá no artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Então aqui um rápido registro histórico. Foi exatamente uma situação de injustiça que motivou Ponte de Miranda a desenvolver a teoria que fundamentou a exceção de pré-executividade no Brasil lá na década de 1960. Havia uma determinada empresa que teve contra si um requerimento de falência. Esse pedido de falência, porém, foi feito com base em títulos executivos falsos. Para Ponte de Miranda, a alegação de ineficácia do título executivo seria possível de ser apreciada antes mesmo da penhora. Penhora esta que somente deve ser exigida para a oposição de embargos do devedor. No novo CPC, isso está diferente, mas eu vou falar sobre isso quando eu tratar de embargos de devedor nos próximos vídeos. A doutrina atualmente costuma tratar o tema da exceção de pré-executividade por meio de vários fundamentos. Ora, de uma forma mais genérica, como ausência de pressupostos processuais para o desenvolvimento regular do processo, tais como órgão investido de jurisdição, parte capaz, demanda regularmente formulada, né? Isso está lá previsto no artigo 267.4 do CPC de uma forma mais genérica. Ora, a doutrina fundamenta também em ausência de condições da ação com base lá no artigo 267, inciso 6 do CPC, legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir. E aqui estou falando de doutrina, né? Não estou falando de jurisprudência ainda. Há quem trate o tema de modo mais específico, como a ausência dos requisitos do próprio título executivo com base lá no artigo 586 do CPC, onde há a determinação para que o título esteja fundado em uma obrigação certa, líquida e exigível.
Todas essas questões que eu tratei até agora são tidas como de ordem pública. Às vezes, porém, é muito complicado dirimir essas questões no curso de uma execução fiscal em virtude da necessidade de dilação probatória. Imaginem o caso de um sócio que diz que não pode ser responsabilizado porque não possui legitimidade passiva, pois teria se retirado da empresa. Seria preciso, nesse caso, investigar a cadeia de sucessão de sócio na empresa, o que demandaria uma investigação nos atos constitutivos da própria empresa. Então seria preciso saber se esse sócio não está atuando por interposta pessoa ou se ele apenas saiu para evitar uma responsabilidade tributária porque a empresa já teria falido de fato. Não sei. Outro exemplo, imagina uma alegação de pagamento pela empresa onde o executado apresenta uma quantidade enorme de comprovantes que necessitaria uma auditoria para saber se houve realmente o pagamento em execução fiscal. Isso é muito complicado. A gente não pode esquecer que em tese, aqui eu estou falando em tese, todas essas oportunidades de defesa já foram feitas em sede administrativa. E aqui eu estou falando em tese. Muito dinheiro público é destinado à manutenção de instâncias de julgamentos administrativos para que a gente desperdice aquele espaço e aquele tempo de julgamento administrativo ignorando o que ali foi produzido quando a discussão vai para o judiciário. É preciso dar mais valor ao processo administrativo fiscal a despeito dos últimos fatos aí envolvendo o CARF, por exemplo, na esfera federal. Não se pode, mesmo assim, ignorar o que realmente aconteceu em sede administrativa, sob pena de banalizarmos a presunção de veracidade e legitimidade da obrigação tributária regularmente constituída. Então, ignorar isso é transformar a execução fiscal em processo ordinário. Então, a gente acaba com tudo isso e transforma a execução fiscal em processo ordinário. O STJ tem uma súmula, ela está aqui escrita, a súmula 393, que trata do cabimento da exceção de pré-executividade. Como o assunto é longo, tem muito detalhe para comentar, eu vou falar sobre ela num próximo vídeo e vou ficando por aqui. E a gente vai falar desse tema mais à frente. Não se esquece aí de se inscrever no meu canal para você receber os próximos vídeos. E se você tiver um tempo, curte lá minha página no Facebook para você saber das próximas novidades que eu divulgarei em breve. Forte abraço e até a próxima.